Leitura do CNN. Você rumo ao cartório dos seus sonhos com o notário. Capítulo 5. Da reprodução assistida. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 512. O assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução assistida será inscrito no livro A, independentemente de prévia autorização judicial, e observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação exigida por este capítulo. Parágrafo 1º. Se os pais forem casados ou conviverem em união estável, poderá somente um deles comparecer ao ato de registro, desde que apresente a documentação exigida neste capítulo. Parágrafo 2º. No caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que constem os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna. Artigo 513. Será indispensável, para fins de registro e de emissão da certidão de nascimento, a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1. Declaração de nascido vivo, DNV. Inciso 2. Declaração, confirma reconhecida, do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários. Inciso 3. Certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento, escritura pública de união estável ou sentença em que foi reconhecida a união estável do casal. Parágrafo 1º. Na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado o termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de reprodução assistida post-mortem, além dos documentos elencados nos incisos do caput deste artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso do material biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Parágrafo 3º. O conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por meio da reprodução assistida. Artigo 514. Será vedada aos oficiais registradores a recusa ao registro de nascimento e à emissão da respectiva certidão de filhos havidos por técnica de reprodução assistida, nos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. A recusa prevista no caput deverá ser comunicada ao juiz competente nos termos da legislação local, para as providências disciplinares cabíveis. Parágrafo 2º. Todos os documentos apresentados na forma deste capítulo deverão permanecer arquivados no ofício em que foi lavrado o registro civil. Artigo 515. Os registradores, para os fins do presente capítulo, deverão observar as normas legais referentes à gratuidade de atos. Capítulo 5A. Da alteração extrajudicial do nome. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 515-A. A alteração extrajudicial do nome civil da pessoa natural será regulada por este capítulo. Parágrafo único. Em se tratando de alteração de prenome e/ou gênero de pessoa transgênero, aplicam-se as disposições do capítulo 6 do título 2 do livro 5 da parte especial deste Código. Seção 2. Da composição do nome. Artigo 515-B. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome, de livre escolha dos pais, e o sobrenome, que indicará a ascendência do registrado. Parágrafo 1º. A pedido do declarante, no momento da lavratura do registro de nascimento, serão acrescidos, ao prenome escolhido, os sobrenomes dos pais e/ou de seus ascendentes, em qualquer ordem, sendo obrigatório que o nome contenha sobrenome de, ao menos, um ascendente de qualquer grau, de qualquer uma das linhas de ascendência, devendo ser apresentadas certidões que comprovem a linha ascendente sempre que o sobrenome escolhido não constar no nome dos pais. Parágrafo 2º. O oficial de registro civil não registrará nascimento que contenha prenome suscetível de expor ao ridículo seu portador, observado que, quando o declarante não se conformar com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente nos termos da legislação local, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos. Parágrafo 3º. Na hipótese de recusa tratada no parágrafo anterior, o oficial deve informar ao juiz competente as justificativas do declarante para a escolha do prenome, se houver. Parágrafo 4º. Havendo escolha de nome comum, o oficial orientará o declarante acerca da conveniência de acrescer prenomes e dos sobrenomes a fim de evitar prejuízos ao registrado em razão de homonímia. Parágrafo 5º. Caso o declarante indique apenas o prenome do registrado, o oficial completará o nome incluindo ao menos um sobrenome de cada um dos pais, se houver, em qualquer ordem, sempre tendo em vista o afastamento de homonímia. Parágrafo 6º. Para a composição do nome, é permitido o acréscimo ou supressão de partícula entre os elementos do nome, a critério do declarante. Parágrafo 7º. Se o nome escolhido for idêntico ao de outra pessoa da família, é obrigatório o acréscimo de agnome ao final do nome a fim de distingui-los. Artigo 515-C. Em até 15 dias após o registro de nascimento, qualquer dos pais poderá apresentar,
perante o registro civil em que foi lavrado o assento de nascimento, oposição fundamentada ao prenome e dos sobrenomes indicados pelo declarante, indicando o nome substituto e os motivos dessa opção, hipótese em que se observará a necessidade ou não de submissão do procedimento de retificação ao juiz na forma do parágrafo 4º do artigo 55 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Parágrafo único. Por não se tratar de erro imputável ao oficial, em qualquer hipótese, serão devidos emolumentos pela retificação realizada. Seção 3. Da alteração de prenome. Artigo 515-D. Toda pessoa maior de 18 anos completos poderá, pessoalmente e de forma imotivada, requerer diretamente ao oficial de registro civil das pessoas naturais a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, observado o disposto no artigo 56 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Parágrafo 1º. A alteração prevista no caput compreende a substituição, total ou parcial, do prenome, permitido o acréscimo, supressão ou inversão. Parágrafo 2º. Para efeito do parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, é vedada nova alteração extrajudicial do prenome mesmo na hipótese de anterior alteração ter ocorrido nas hipóteses de pessoas transgênero. Artigo 515-E. O requerimento de alteração de prenome será assinado pelo requerente na presença do oficial de registro civil das pessoas naturais, indicando a alteração pretendida. Parágrafo 1º. O registrador deverá identificar o requerente mediante coleta, em termo próprio, conforme modelo constante do anexo 1 deste Código, de sua qualificação e assinatura, além de conferir os documentos pessoais originais apresentados. Parágrafo 2º. O requerente deverá declarar a inexistência de processo judicial em andamento que tenha por objeto a alteração pretendida, sendo que, em caso de existência, deverá comprovar o arquivamento do feito judicial como condição ao prosseguimento do pedido administrativo. Parágrafo 3º. Aplica-se a este procedimento as regras de apresentação de documentos na forma dos parágrafos 6º a 9º do artigo 518 deste Código. Artigo 515-F. A alteração de prenome de que trata este capítulo não tem natureza sigilosa, razão pela qual a averbação respectiva deve trazer, obrigatória e expressamente, o prenome anterior e o atual, o nome completo que passou a adotar, além dos números de documento de identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de título de eleitor do registrado e de passaporte, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas, inclusive as de breve relato. Parágrafo 1º. Dispensa-se a indicação na verbação dos números cadastrais previstos no caput se o registro de nascimento já contiver tais informações. Parágrafo 2º. No caso de o requerente declarar que não possui passaporte, o registrador deverá consignar essa informação no requerimento de alteração a fim de afastar a exigência de apresentação do referido documento. Parágrafo 3º. Se o pedido do requerente envolver alteração concomitante de prenome e sobrenome, a averbação respectiva deverá trazer todas as informações previstas no caput. Parágrafo 4º. Uma vez realizada a averbação, a alteração deverá ser publicada, a expensas do requerente, em meio eletrônico, na plataforma da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC. Artigo 515-G. Finalizado o procedimento de alteração do prenome, o registrador que realizou a alteração comunicará eletronicamente, por meio da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, sem qualquer custo, o ato aos órgãos expedidores do RG, CPF, título de eleitor e passaporte. Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput, a critério e a expensas do requerente, poderá se dar por outro meio de transmissão, desde que oficial. Artigo 515-H. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção do requerente, o oficial de registro civil, fundamentadamente, recusará a alteração e, caso o requerente não se conforme, poderá, desde que solicitado, encaminhar o pedido ao juiz corregedor competente para decisão. Seção 4. Da alteração de sobrenome. Artigo 515-I. A alteração de sobrenomes, em momento posterior ao registro de nascimento, poderá ser requerida diretamente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, com a apresentação de certidões atualizadas do registro civil e de documentos pessoais, e será averbada no assento de nascimento e casamento, se for o caso, independentemente de autorização judicial, a fim de: inciso 1. Inclusão de sobrenomes familiares. Inciso 2. Inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento. Inciso 3. Exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas. Inciso 4. Inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. Parágrafo 1º. A alteração de sobrenome fora das hipóteses acima descritas poderá ser requerida diretamente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, mas dependerá de decisão do juiz corregedor competente, que avaliará a existência de justa causa.
Parágrafo 2º. A alteração de sobrenome permite a supressão ou acréscimo de partícula, de, da, do, das, dos etc., a critério da pessoa requerente. Parágrafo 3º. Para fins do caput, considera-se atualizada a certidão do registro civil expedida há, no máximo, 90 dias. Artigo 515-J. Se aquele cujo sobrenome se pretenda alterar for pessoa incapaz, a alteração dependerá de: inciso 1. No caso de incapacidade por menoridade, requerimento escrito formalizado por ambos os pais na forma do artigo 515-P, admitida a representação de qualquer deles, mediante procuração por escritura pública ou instrumento particular com firma reconhecida, cumulativamente com o consentimento da pessoa se esta for maior de 16 anos. Inciso 2. Nos demais casos, decisão do juiz corregedor competente. Artigo 515-K. A averbação decorrente de alteração de sobrenome independe de publicação em meio eletrônico ou qualquer outra providência complementar. Parágrafo único. A certidão emitida com a alteração do sobrenome deve indicar, expressamente, na averbação correspondente, o nome completo anterior e o atual, inclusive nas de breve relato. Artigo 515-L. A inclusão ou exclusão de sobrenome do outro cônjuge na forma do inciso 2 do artigo 57 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, independe da anuência deste. Parágrafo 1º. A inclusão de sobrenome do outro cônjuge na forma do inciso 2 do artigo 57 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, autoriza a supressão de sobrenomes originários, desde que remaneça, ao menos, um vinculando a pessoa a uma das suas linhas de ascendência. Parágrafo 2º. A exclusão do sobrenome do cônjuge autoriza o retorno ao nome de solteiro pela pessoa requerente, com resgate de sobrenomes originários eventualmente suprimidos. Parágrafo 3º. Aplicam-se aos conviventes em união estável, devidamente registrada em ofício de RCPN, todas as regras de inclusão e exclusão de sobrenome previstas para as pessoas casadas. Artigo 57, parágrafo 2º, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Artigo 515-M. A inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta na forma do parágrafo 8º do artigo 55 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, depende de: inciso 1. Motivo justificável, o qual será presumido com a declaração de relação de afetividade decorrente do padrastio ou madrastio, o que, entretanto, não importa em reconhecimento de filiação socioafetiva, embora possa servir de prova desta. Inciso 2. Consentimento, por escrito, de ambos os pais registrais e do padrasto ou madrasta, e, inciso 3. Comprovação da relação de padrastio ou madrastio mediante apresentação de certidão de casamento ou sentença judicial, escritura pública ou termo declaratório que comprove relação de união estável entre um dos pais registrais e o padrasto ou madrasta. Seção 5. Das regras comuns aos procedimentos de alteração de prenome e de sobrenome. Artigo 515-N. Nas alterações de prenome ou de sobrenome, se o nome escolhido for idêntico ao de outra pessoa da família, é obrigatório o acréscimo de agnome ao final do nome a fim de distingui-los. Artigo 515-O. O requerente da alteração do prenome e sobrenome deverá se apresentar pessoalmente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, admitida, porém, sua representação no caso de alteração exclusiva de sobrenome, mediante mandatário constituído por escritura pública lavrada há menos de 90 dias especificando a alteração a ser realizada, assim como o nome completo a ser adotado. Artigo 515-P. A manifestação escrita da vontade do requerente ou de terceiros intervenientes, como os declarantes nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 515-M deste Código, deverá ser feita presencialmente perante o RCPN, equiparada a esta manifestação eletrônica na forma do parágrafo 8º do artigo 67 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Artigo 515-Q. O registrador incumbido do ato de averbação da alteração do prenome ou do sobrenome deverá comunicar as serventias dos atos anteriores na forma do art. 236 deste Código para anotação. Parágrafo 1º. Se o requerente se casou mais que uma vez, basta a comunicação para anotação no assento do seu último casamento. Parágrafo 2º. A comunicação de que tratam este artigo e o art. 515-G deste Código não desobriga o requerente de providenciar a atualização em outros registros ou cadastros mantidos por instituições públicas ou privadas e que digam respeito, direta ou indiretamente, à sua identificação. Artigo 515-R. Os procedimentos de alteração de prenome e do sobrenome poderão ser realizados perante o ofício de RCPN em que se lavrou o assento de nascimento ou diverso, à escolha do requerente, observado o disposto no artigo 517 deste Código. Artigo 515-S. Os procedimentos e respectivos documentos previstos neste capítulo deverão permanecer arquivados tanto no ofício do RCPN em que foi lavrado originalmente o registro civil quanto naquele em que foi recepcionada
Alteração, se for o caso, pelo prazo indicado na tabela de temporalidade constante no provimento CNJ 50/2015, para os processos de retificação, permitida a eliminação antes do prazo de inutilização, se previamente digitalizados. Artigo 515-T. Enquanto não for editada a legislação específica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, o valor dos emolumentos para o procedimento de alteração de prenome e do sobrenome será o correspondente ao procedimento de retificação administrativa, ou, em caso de inexistência desta previsão específica em legislação estadual, de 50% do valor previsto para o procedimento de habilitação de casamento. Seção 6. Da situação transnacional. Artigo 515-U. No caso de brasileiro naturalizado, observar-se-á o disposto no parágrafo 7-O-A do artigo 518 deste Código. Artigo 515-V. O procedimento de alteração do prenome e do sobrenome realizado perante a autoridade consular brasileira observará o disposto no artigo 518-A deste Código.